Boa noite a todos e todas presentes. Hoje nós vamos dar início a mais esse encontro com vocês, relacionado à disciplina de legislação aplicada do curso de Defesa Civil. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Tenha contribuído bastante com a aula passada. Então, hoje nós pretendemos fechar a nossa unidade 1, que trata, na verdade, sobre as políticas públicas, sobre a... Vocês conseguem visualizar, pessoal, o slide? Eu estou tentando passar aqui, não estou conseguindo. Conseguimos, mas está na página 1. Sobre as políticas públicas, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e a legislação dos entes federados. Então, e aí, antes de iniciar a continuar a nossa aula de hoje, eu queria só reforçar com vocês que a partir de segunda-feira nós já vamos iniciar a unidade 2, na quinta-feira a unidade 3 e assim até concluir cada unidade, tá bom? Então, excepcionalmente, a terça e a quinta vão ser utilizadas para tratar da unidade 1, mas agora, cada encontro, a gente vai tentar fechar a discussão de cada unidade, tá bom? Dito isso, vamos retomar alguns pontos da nossa aula passada e continuar de onde nós paramos, tá bom, pessoal? Bom, como a gente conversou, na aula passada a gente discutiu sobre o que eram as políticas públicas, e aí nós compreendemos que ela possui diversas concepções, mas que todas essas concepções, elas chegam no entendimento de que política pública deve ser todo aquele conjunto de intervenções e ações do Estado para prestar o serviço à comunidade, à sociedade. E que nós possuímos muitos direitos, e aí são direitos que precisam ser efetivados. Como o Estado vai efetivar esses direitos? Por meio das políticas públicas. Nós falamos também que elas funcionam de diversas maneiras, essas estratégias, mas a principal delas é por meio da norma. Não tem como nós falarmos em políticas públicas se não tiver uma legislação que vá estabelecer as diretrizes, os princípios a serem alcançados, os objetivos e toda a estrutura que vai reger essas políticas. Então, isso ficou bem pacificado a respeito das políticas públicas. Nós falamos também que toda política pública ela passa por um processo de ciclo, né, em que ela inicia a partir de um problema, perpassa por uma criação de uma agenda, a formulação de política, tomada de decisão, implementa e vai passar por um processo de avaliação. Avaliação por quê? Porque toda política ela tem que ser avaliada, ela precisa passar por todas essas etapas, e por isso que ela é um ciclo, porque não termina, ele é um ciclo constante. E uma coisa bem importante que a gente frisou na última aula foi que esse processo de participação, de criação das políticas públicas, embora seja uma incumbência do poder público, ele precisa contar com o apoio e a participação de quem? De todos nós, da sociedade. Por meio de quê? Um processo colaborativo, seja nas audiências públicas, seja no processo de consulta pública. Enfim, esse é o ideal, né? É o desejável. Infelizmente, a gente sabe que algumas dessas políticas elas são muito direcionadas e criadas de forma vertical, quando não deveria ser. Enfim.
Bom, falamos também sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o foco agora dessa aula, que a gente vai dar continuidade. E aí, a partir dessa lei, nós identificamos que em 2012 foi um marco regulatório dessa política de defesa civil. Por que marco? Porque até então, antes, essa regulamentação era por leis muito fragmentadas, em que não tinha tanto uma diretriz estabelecida com mecanismos mais objetivos e concisos para sua efetivação. Nós falamos como é que ela se organiza. Então, a Lei 12.608 de 2012, ela se estrutura. O primeiro ponto dela é o quê? Que ela cria, ela estabelece a política. Ela também dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção, esse sistema que é gerenciado pela União, com, claro, a colaboração de todos os demais entes federados, cria o Conselho Nacional e autoriza a criação do Sistema de Informação e Monitoramento. Então, vejam que essa política ela se organiza a partir de um dever de todos os entes federados para pactuarem essa finalidade de defesa, de proteção da sociedade, né, da defesa civil. Nós falamos, a partir dessa estrutura do Sistema Nacional, o que compete a cada um deles. Então, a União ela é responsável pelo quê? Por estabelecer a diretriz nacional, ela vai coordenar o Sistema Nacional e fornece apoio aos demais entes federados, Estado, município, Distrito Federal, no que preciso for. Os estados, qual é a função, né, dessa estrutura? Vai criar as suas defesas civis estaduais, igual à União, mas não em termos de limite e alcance, ela também vai executar essas políticas, mas aonde? No seu território, né? Na sua jurisdição, no estado em que ele está situado. O estado do Amapá tem a sua defesa civil e vai coordenar a política nacional no seu território. E ele também vai apoiar os municípios nas situações de emergência. O município, por sua vez, ele é o órgão que vai criar as suas defesas civis municipais também, assim como os estados, mas, ao invés de coordenar, ele tem a função de executar essas medidas de prevenção, de mitigação, de resposta e recuperação. Então, ele está na ponta, né? É ele que vai ficar responsável por esse processo mais direto no local. Nós comentamos sobre essas fases das ações da política. Então, a política nacional, ela se preocupa desde a fase da prevenção até a fase final, que a gente não quer que aconteça, né? Que é a fase da resposta imediata, quando acontecer qualquer tipo de dano, de desastre, e recuperação. Então, vai desde o planejamento ao pós, né? Ao pós-desastre, com a ação, a vontade de buscar restaurar, restabelecer ali aquilo que era o status quo, né? Anterior. Então, essas fases vão da prevenção, que é o planejamento, preparação, que aí vai passar por essa parte de capacitação, implantação do sistema de alerta, que nós estamos verificando. Resposta ao desastre, imaginem a resposta imediata. Nesse momento, o que ele precisa? Prestar socorro, encontrar abrigo, dar provisão de alimentos, né, e meios para preparação, enfim, todo um suprimento. E a recuperação, que é o após a ocorrência. Então, é um trabalho, é um ciclo constante que não termina.
Ações de mitigação, que a gente comentou também, medidas destinadas a reduzir, limitar e evitar esses riscos. Nós comentamos também sobre os princípios norteadores, não foi? Que devem integrar essas ações da política. Então, a política, o que ela visa? Essa ação conjunta de todos os entes, a abordagem completa de todas essas fases que a gente viu aqui, desde a prevenção até a recuperação, prioridade para a prevenção, que é o que a gente também está batendo muito. A prioridade da política nacional é prevenir. Princípio da prevenção, princípio da precaução. Aquilo que eu consigo evitar, eu vou criar meios e mecanismos para isso. Planejamento técnico. Então, se eu faço esse planejamento, eu tenho que ter na minha estrutura aqui organizacional pessoas capacitadas, técnicas na área, para me fornecer subsídios para criar esse planejamento técnico, esse planejamento por meio de estudos, de monitoramento. E uma coisa que está aqui em último, mas que não é menos importante, que é a participação popular. É muito importante que a gente tenha em mente que a sociedade precisa fazer parte dessa rede. Inclusive, ela deve compor, né, essa estrutura da política nacional, seja por meio de organizações não governamentais, seja por meio de associações representativas, enfim, a sociedade deve ser ouvida nesse processo. Nós vimos também aqui os principais propósitos da política, que perpassa muito daquilo que a gente já vem falando, né? A questão do socorro imediato, a busca por recuperação dessas áreas que são afetadas, garantir a continuidade das ações da Defesa Civil, avaliar as ameaças e vulnerabilidades, monitorar esses eventos considerados perigosos, evitar ocupações em áreas de risco, oferecer moradia segura. Tudo isso pertence ao propósito da política nacional. Tudo isso aqui é importante. Educar, a educação, ela faz parte também da proposta da política. A educação ambiental, a educação voltada para a conscientização, né, para sensibilização sobre o nosso meio ambiente. E aí eu falo em meio ambiente, não somente um meio ambiente natural, né, composto pela fauna, pela flora, né, pelos nossos rios, enfim, eu falo também do ambiente artificial, que é esses espaços urbanos em que a gente conhece, convive. É muito importante também fazer esse processo educativo da gestão de resíduos sólidos, da gestão dos recursos hídricos, enfim. E eu acho que a gente parou, foi mais ou menos até aqui, não foi, pessoal? E aí, um ponto também que a gente tem que compreender, enquanto estudiosos aqui da legislação e dessa política, uma coisa tem que ficar bem evidente também na nossa formação. Essa política de 2012, ela é importante, ela tem a sua relevância, mas ela também não se efetiva sozinha. Ela precisa também estar articulada com outras políticas que estão em vigor. Então, a Política Nacional de Proteção e Defesa, ela também deve se articular e buscar o mesmo entendimento e finalidade da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional de Recursos Hídricos, do Estatuto da Cidade e desse instrumento muito importante do Estatuto da Cidade, que é o plano diretor, que cada cidade precisa criar o seu, né? Ok? E aí nós vamos reforçar a questão da competência federativa,
Como a gente comentou, a União compete a reformulação da política e o apoio técnico e financeiro, os estados também articular essas ações no âmbito regional e prestar apoio aos municípios, e o município compete a função operacional, né, de resposta a esses acontecimentos. Bom, como geralmente, em sua grande maioria, essas ocorrências, elas acontecem num campo local das cidades, a lei, ela, no artigo 8º, ela desdobrou essa forma de atuação dos municípios. Então, basicamente, o artigo 8º, ele vem reforçar esse campo de atuação, esse papel dos municípios nessa tarefa de proteção e defesa. Então, lá diz que o município deve realizar atividades de planejamento, e aí isso envolve aplicar a legislação, coordenar as ações e fazer a gestão dos riscos. Deve criar mecanismos de monitoramento, e aí novamente a gente bate na questão do mapeamento das áreas de risco e fiscalização para impedir novas ocupações. Por quê, pessoal? Porque geralmente não todos, mas muitos desastres ambientais, eles vêm de forma recorrente por conta de uma deficiência, de uma fragilidade do próprio planejamento urbano, né? Da forma como está sendo ordenado a cidade. Então, por exemplo, aqui no nosso estado, diferentemente do Nordeste, por exemplo, no Nordeste é o quê? Seca, né? A gente percebe muitos eventos danosos em torno das secas. E aí o Estado já deve saber desses riscos e já deve monitorar. Aqui na nossa região é uma região que não sofre disso, mas em contrapartida passa muito pela questão das enchentes, de inundações, barragens, né? Considerando a instalação de mineradoras, de hidrelétricas, enfim. Então ele acaba tendo... Tá dando um eco na minha voz? Ele acaba tendo... Não, foi a Goluna que entrou, professor. Tá bom. Aí eu já silenciei. Tendo a necessidade de mapear e fiscalizar essas ações e impedir essas ocupações, porque a gente sabe que às vezes tem áreas que oferecem um risco de desabamento, que oferecem um risco de qualquer possibilidade de dano, e aí se o município já conhece, ele tem que agir, ele tem que impedir que ocorra esse tipo de ocupação. Resposta ao desastre, né? O município é que tem que estar encabeçando aí essas ações. Então, ele tem esse papel de declarar o estado de emergência ou calamidade quando envolveu somente a sua localização, né? Se for uma área muito maior, abrangendo mais municípios, aí já é um papel do Estado. Mas se for um dano que ocorreu apenas no município, por exemplo, lá do Laranjal do Jari, lá de Mazagão, compete a ele fazer essa declaração da situação de emergência ou calamidade pública. Gerenciar os abrigos temporários, manter a população informada e mobilização. Estou falando um pouquinho rápido, tá, pessoal, para ver se a gente consegue concluir esse conteúdo no tempo estimado, tá bom? O município também, ele precisa capacitar, né, fazer o treinamento e mobilizar novamente os setores da sociedade civil. Então, acaba que isso que a gente está vivenciando aqui, o curso, ele contribui para a política nacional, porque nós estamos num processo de formação, num processo de capacitação, e isso envolve muitos segmentos, inclusive instituições, né? Então, aqui
essa mobilização envolve voluntários, envolve organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, entidades, enfim. E o apoio logístico e recuperação. Então, cabe ao município fazer essa coordenada, avaliar o dano e prejuízo. Na próxima aula, a gente vai tratar em específico o que configura situação de emergência e estado de calamidade. E aí a gente vai perceber que é ele que precisa responder a todos esses critérios aqui, avaliar, fazer relatório, trazer imagens, evidências, né, para que configure a sua declaração ou da situação de emergência ou da situação de calamidade pública. Uma coisa bem importante que a gente também precisa verificar, e é uma coisa muito positiva, que a lei ela foi alterada, a lei 14.750, ela alterou a política nacional, incluindo a gestão de acidentes e desastres induzidos por ação humana. Então, o que ela fez, né? Essa lei de 2023? Ela incorporou na política nacional a necessidade de responsabilização do empreendedor, seja ele público ou privado, na gestão de riscos. Então, isso assim foi um avanço significativo, porque amarra aí o cumprimento dessas obrigações, por exemplo, de licença ambiental, de estudo de impacto ambiental para um eventual risco, para um eventual dano. Então, a partir dessas inserções, lá no artigo 12A, vai até o F, ele colocou aqui deveres dos empregadores, público e privado. E aí é importante a gente frisar o quê? Que a partir do momento em que uma entidade visa empreender em algum local, visa explorar uma atividade econômica, seja ela pública ou privada, ela tem que cumprir a legislação. Ela tem que seguir a política que rege, né, a sua conduta, o seu nível de exploração. Então, não importa se é o Estado agindo aqui enquanto uma entidade da administração pública indireta, por exemplo, se é uma sociedade de economia mista, se é uma empresa pública, mas está explorando uma atividade econômica, ele deve seguir rigorosamente essa atenção à legislação. Então, nesse caso aqui, o que ele precisa verificar? Ele tem como obrigação analisar os riscos, e essa análise, pessoal, ela vem antes da sua instalação, durante e após o funcionamento do seu empreendimento. Então, essa análise ela é praticamente contínua. Eu quero instalar uma indústria, eu quero explorar, né, a mineração, seja lá o que eu for explorar, e de certa forma tem um risco nessa exploração, nessa atuação, eu preciso fazer estudo, fazer essa análise. A partir dessa análise, baseada no princípio da precaução, da prevenção, identifiquei eventuais danos, eu preciso criar um plano de contingência. O que seria isso? Uma estratégia para lidar numa situação de emergência. Então, caso aconteça alguma coisa, o que eu tenho que fazer, né? Qual o protocolo que eu devo seguir? Fazer esse monitoramento constante dos fatores de risco, prestar informação clara, aberta à população, e isso aí é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Essa transparência por parte das empresas, simular de forma periódica e a comunidade local, simulações periódicas com a comunidade,
alerta imediato às autoridades em caso de risco e dispor de recurso financeiro para garantir essa prevenção. E aí fica nosso questionamento, né? O que a gente percebe? Infelizmente, muitas empresas, muitos empreendimentos, eles estão visando apenas a parte lucrativa. Eles querem apenas o bônus, né? Essa exploração, e pouco observam e pouco cumprem o que a política prevê. Pouco a gente vê esse simulado com a comunidade, né? Essa transparência com as informações de forma clara à população e à própria Defesa Civil, e é por isso que às vezes a gente se surpreende com situações, né, de danos. Quem lembra aqui do caso da barragem lá de Mariana, né? Foi por conta de muitos desses critérios aqui que não foram observados. E aí vem essa questão do dolo, da culpa, né? Será que de fato foi culpa, foi imprudência, foi negligência, foi imperícia? Ou teve um dolo aí, teve uma intenção? Existia um parecer técnico ali que estava prevendo, que precisava alertar, mas foi ignorado por outros interesses, né? Enfim. Então, são pontos aqui que a gente precisa fazer essa reflexão. Uma outra questão aqui importante que a lei ela traz é sobre a questão da licença ambiental, que é muito importante. Se a empresa ela vai explorar uma atividade econômica, né, ela vai supostamente a gente presume que essa atividade ela envolve risco, é preciso que ela obtenha esse documento da licença ambiental. E, por exemplo, a licença ambiental de instalação ela só pode ser concedida quando o empreendedor apresenta o plano de contingência para riscos de desastre. Então, fica condicionado a essa apresentação desse documento. Então, a licença ambiental, desde a questão prévia de instalação ou de operação, ela requer estudos, ela requer o cumprimento de checklists, de coisas aqui que precisa ser atendido, sob pena de ser embargado, né, essa instalação, essa operação desse empreendimento. E aí nós temos a situação quando ocorrem, né, os acidentes de acidentes ou desastres. Infelizmente, quando a empresa deixa de cumprir, deixa de observar certas coisas, ou por uma situação mesmo de força maior, enfim, que pode também acontecer, a gente não pode deixar de colocar aqui, né, essas possibilidades também. Quando ocorre o acidente ou desastre, cabe à empresa a responsabilidade do quê? Alertar a população, apoiar tecnicamente o poder público e ajudar nos socorros. Porque tudo aqui que a gente está falando, por exemplo, apoiar, fornecer moradia, oferecer apoio, isso aqui o Estado, o poder público, ele faz. Mas se esse dano vem de uma ação, né, do risco, da operação que essa empresa produziu, seja ela pública ou privada, ela tem o dever de atuar também em colaboração com os mecanismos de defesa civil. Então, ela também precisa alertar a população, ela tem que prestar apoio técnico, de socorro também para o poder público, fornecer moradia provisória e reconstruir. Então, cabe à empresa o princípio do poluidor pagador, né, de ser responsabilizado sobre isso, oferecer apoio social para a reinclusão das vítimas, recuperar o meio ambiente desses danos que eles vierem a causar. Olha só, pessoal, o quanto é importante, né, esse cuidado e essa responsabilidade que a empresa tem que ter
cuidar da saúde física e mental dos atingidos, porque a gente sabe que em um dano há vítimas. E essas vítimas, esses acidentes geram limitações de cunho físico, questões de cunho emocional, e a empresa ela deve prestar essa assistência também às vítimas, né, aos atingidos. Pagar por uma assessoria técnica também, ela deve prestar esse serviço à comunidade. E aí, falando sobre a competência local do município, porque a gente está evidenciando aqui essa atuação do município, e agora a competência legislativa. Então, a gente apresenta para vocês aqui o mandamento constitucional. A Constituição, ela prevê lá no artigo 30 que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, o que seria isso dentro dessa distribuição de competências? A União, ela legisla de maneira nacional, né, para toda a nossa jurisdição, alcance na jurisdição Brasil. Estado, na sua esfera regional do Estado, e o município, assunto de interesse local. E de forma suplementar aquilo que já está estabelecido em nível federal e estadual. Então, por exemplo, nada impede, se o município quiser, criar também uma lei de proteção ambiental, nada impede ela também criar de forma suplementar, ou seja, ela não vai inovar nada, ela vai suplementar aquilo que já está em vigor, aquilo que já está disposto sobre determinado assunto. E aí, lá no inciso 8º do artigo 30, diz o seguinte: promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O que seria isso? Compete aos municípios trabalhar, desenvolver uma legislação do ordenamento territorial. Algo muito justo. Se é aqui Macapá, se é Santana, quem tem que fazer esse ordenamento territorial, quem tem que estabelecer os limites de uso e ocupação do solo, criar o parcelamento do solo, ou seja, lotear, criar bairros, estruturar a cidade, é o município, porque é o interesse aqui local. É o município que vai fazer toda essa regulação, ok? E aí, por que nós estamos falando sobre isso? Porque lembra que a gente comentou que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ela precisa estar alinhada com outras políticas? Uma delas é a questão da ordenação urbana, né? Do planejamento e ordenamento territorial. Então, aqui, olha só, para os agentes da Defesa Civil, é importante, é fundamental conhecer a legislação aqui, gente, do nosso estado, do município. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou uma técnica da Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul. Eu sei muita coisa, mas será que muita coisa do que eu sei se aplica aqui no Amapá? Se aplica lá no Pará? Por quê? Porque a ordenação, a legislação, elas são locais, a gente precisa entender de plano diretor, precisa compreender como é que é o nosso zoneamento, área urbana, perímetro rural, no mapa daqui de Macapá,
onde se concentra a área da indústria, tem que ter um zoneamento específico, onde se concentra a área comercial, porque até isso, quando a gente for cadastrar lá a situação de emergência, o estado de calamidade, a gente precisa compreender toda essa regulação. Por isso que é importante a gente conhecer as leis locais. E quais são essas leis locais? Todo município e estado também, ele possui a sua legislação especial. Eles tratam de leis ambientais específicas. Aqui no Amapá nós temos áreas de proteção permanente, reservas, né? E isso aqui é diferente lá no outro estado. E aí eu preciso saber o que é como é a questão da assistência social aqui local, a educação e outras leis também que vão dar subsídio para uma melhor aplicação da política de proteção e defesa. Só para a gente fechar aqui, né? Nós sabemos que o nosso plano diretor ele vem passando por modificações. Aquilo que na década de 90 não era, como é que eu posso dizer, enxergado, hoje a gente vê, a gente verifica a questão das pavimentações prediais. Quando eu era criança eu não via, o máximo que eu via era um prédio de 4 andares, e hoje a gente já vê prédios, empreendimentos de 15, né, pavimentos, 16. Isso tudo foi porque a visão e o ordenamento urbano ele foi se alterando no decorrer do tempo. Automaticamente, quando a gente percebe que já existem edifícios com muitos pavimentos, já indica para a Defesa Civil estadual e municipal, que inclui o bombeiro, né, militar, a reorganização da sua estrutura. Eu vou precisar de aparato, porque caso aconteça, por exemplo, algum incêndio, caso aconteça alguma situação, eu tenho que estar preparado e treinado tecnicamente para enfrentar esse tipo de dano, esse tipo de ocorrência. Então, tudo isso é importante para que a gente compreenda e aplique num caso concreto. É por isso que a gente está estudando aqui essa legislação. E aí, pessoal, eu coloco aqui para vocês um lembrete e já deixo registrado aqui a minha grata felicidade de ver que muitos de vocês já fizeram as atividades, inclusive já fizeram os estudos de caso. Então, assim, estou muito feliz por esse comprometimento de vocês, e deixo aqui para registrar que nós temos um estudo de caso justamente direcionado para essa discussão aqui da nossa legislação no âmbito mais local, né? Eu coloquei lá no município porque é ele que trata a questão do plano diretor, lei de zoneamento, mas nada impede de vocês, se quiserem ampliar esse rol da legislação ambiental aqui do estado, porque existe lei ambiental, crime ambiental aqui do estado, a lei de zoneamento. Então, vocês terão essa oportunidade de buscar esse material, de investigar e apresentar para a gente aqui, para complementar esse conhecimento, porque, infelizmente, não dá para a gente abordar toda a legislação que envolve a proteção e a defesa civil. Mas é importante que a gente compreenda, saiba e entenda essa estrutura. Então, já reforço aqui que tem uma atividade, um estudo de caso direcionado para esse viés da legislação com foco para essa proteção. Então, quando fala proteção e defesa civil, entendam também a questão ambiental, a questão de resíduos sólidos, que também é muito importante,
a gestão de recursos de resíduos sólidos, a gestão do saneamento urbano, que infelizmente acaba comprometendo e gerando danos sociais, não é? Porque Macapá, o Amapá ainda não tem um alcance satisfatório de política de saneamento. Então, esgoto, né? Toda essa questão ainda está muito precária, que precisa ser efetivada, porque o Amapá, Macapá está nos últimos índices aí de cidades sustentáveis, no sentido de cumprimento de uma política de saneamento básico, e isso acaba gerando desastres, né? Acaba gerando danos. Por exemplo, a gente tem um dano que acontece bastante no período de chuva, que é as inundações, né, dos canais que são projetados. A gente vê ainda uma cultura de jogar resíduos sólidos, né, lixo domiciliar, lixo urbano mesmo, nesses locais, em bueiros, enfim, e que acaba gerando, né, uma atenção redobrada aí em período de chuva. E aí o papel da Defesa Civil é fazer esse monitoramento juntamente com o sistema de meteorologia, né, enfim. Bom, pessoal, eu acredito que nós finalizamos a nossa aula da nossa unidade 1. Na semana que vem, nós vamos falar sobre já um assunto agora que é mais relevante, mais interessante ainda, que é o conceito, características, diferenças de quando é a situação de emergência, de quando eu declaro estado de calamidade pública e questões orçamentárias, enfim. Espero que seja muito proveitosa também. Eu me despeço por aqui de vocês e já deixo meu registro de gratidão pela presença de todos, por acompanharem, pelo comprometimento em fazer logo essas atividades, né, que não deixar para cima da hora, porque vai voar a nossa disciplina, quando a gente vê, já finalizou, né? Mas o que eu quero muito é que seja, que marque, que vocês levem para a vida tudo isso, tá bom? Eu me despeço por aqui, daqui eu vou para casa ainda, estou aqui no trabalho, e desejo a todos uma boa noite, bons estudos, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom?